Olá! Bom, hoje nós vamos continuar então o capítulo O Balseiro. Siddhartha falava com entusiasmo, sentindo profunda felicidade em face dessa iluminação. Ah, sim, todo sofrimento pertencia ao tempo, da mesma forma que todos os receios e tormentos com que as pessoas se afligiam a si próprias. Todas e quaisquer dificuldades, tudo quanto houvesse de hostil no mundo, sumir-se-ia, cairia derrotado, logo que o homem triunfasse sobre o tempo, logrando arredá-lo pelo pensamento. Siddhartha falava como que enlevado. Vasudeva, radiante, sorria para ele, confirmando às vezes as palavras do companheiro com um sinal de cabeça, porém conservando-se em silêncio. Apenas acariciava com a mão o ombro de Siddhartha. Em seguida, voltou ao seu trabalho. Em outra oportunidade, durante a época das chuvas, quando o rio estava cheio e rugia terrivelmente, disse Siddhartha: o rio tem muitas vozes, um sem número de vozes, não é, meu amigo? Não te parece que ele tem a voz de um rei e a de um guerreiro, a voz de um touro e a de uma ave noturna, a voz de uma parturiente e a de homem que suspira, e inúmeras outras ainda? Tens razão, respondeu o balseiro. Na sua voz concentram-se as vozes de todas as criaturas. E tu, continuou Siddhartha, sabes identificar a palavra que ele dirige a ti? Sempre que consegues ouvir simultaneamente todas as dezenas de milhares de suas vozes? A fisionomia de Vasudeva irradiava satisfação. Inclinando-se para o amigo, sussurrou-lhe no ouvido o sagrado Om. Era exatamente isso o que Siddhartha ouvira também. Dia a dia, o seu sorriso assemelhava-se mais ao do balseiro, chegando quase a irradiar a mesma luminosidade, a resplandecer de quase igual ventura, a luzir tal e qual o do companheiro. Através de milhares de ruguinhas, era o sorriso de uma criança e de um ancião também. Muitos viajores, ao avistarem os dois balseiros, tomavam-nos por irmãos. Frequentemente, Siddhartha e Vasudeva permaneciam sentados no tronco da árvore junto à ribeira. Calados, escutavam o que lhes segredava a água, a qual para eles não era apenas água, senão a voz da vida, a voz do que é, a voz do eterno devir. E de quando em quando sucedia que um e outro, prestando atenção aos murmúrios do rio, pensavam na mesma coisa, num colóquio mantido 2 dias antes, com um dos seus passageiros, cuja aparência ou cujo destino, por algum motivo, os preocupasse. Na morte ou na infância, como também ocorria, sempre que o rio lhes confiava uma boa nova, entreolharem-se ambos com pensamentos idênticos, contentes de terem recebido a mesma resposta à mesma pergunta. Da embarcação dos dois balseiros partia algum fluido que certos viajantes notavam. Ocasiões havia em que um passageiro
após ter examinado o semblante de um dos remadores, começava a narrar os acontecimentos da sua vida, falando de suas tristezas ou confessando más ações. Ocasiões havia em que uma pessoa lhes pedia licença para ficar em sua companhia durante uma tarde, a fim de estudar o que o rio murmurava. Em outras ocasiões ainda, aparecia gente curiosa que ouvira falar de dois sábios, ou bruxos, ou santos, que viviam numa choupana nas proximidades da balsa. Os indiscretos faziam numerosas perguntas, sem receberem respostas, e não encontravam nem bruxos nem sábios, senão apenas dois velhotes bonachões que pareciam mudos e um tanto esquisitos ou abobados. E os indiscretos, rindo-se, comentavam entre si com que leviandade e credulidade o povo espalhava boatos dessa espécie. Decorriam os anos sem que ninguém os contasse. Certo dia, porém, chegaram alguns monges peregrinos, adeptos do Buda, e que desejavam atravessar o rio. Deles souberam os balseiros que o grupo ia ter a toda pressa com seu grande mestre, já que se espalhara a notícia de que o Augusto, acometido de doença fatal, corria perigo de morrer em breve, a sua derradeira morte, para em seguida encontrar a redenção. Pouco depois vinha outro grupo de monges, e ainda outro. Tanto os peregrinos como os demais viajeiros e andarilhos só falavam de Gotama e da sua morte iminente. E assim como as pessoas acorrem de todos os lados, quais formigas, quando se trata de uma guerra ou da coroação de um rei, assim se encaminhava toda essa multidão, como que atraída magicamente ao lugar onde o grande Buda aguardava a sua hora final, àquele lugar onde se produziria o tremendo acontecimento de glorificação do mais perfeito de todos os seres. Nesses dias, Siddhartha amiudadamente recordava o sábio moribundo, o grande mestre, cuja voz exortara os povos e despertara centenas de milhares de homens. Essa voz que ele mesmo ouvira em outra hora. Evocava o sagrado rosto que então lhe fora dado contemplar reverentemente. Devotava ao venerável pensamentos amistosos. Com um sorriso, trazia à memória as palavras que ele, quando moço, dirigira ao sublime. Parecia-lhe que se tratara de palavras arrogantes, presunçosas, que nesse momento apenas o faziam sorrir. Havia muito que percebera que nada o separava de Gotama, cuja doutrina, contudo, não lhe fora possível aceitar. Não, o verdadeiro buscador, aquele que realmente se empenhasse em achar algo, jamais poderia submeter-se a nenhuma doutrina. Mas quem tivesse encontrado alguma solução seria capaz de aprovar toda e qualquer doutrina, todos os caminhos e objetivos, já que nada mais o distanciaria dos milhares de outros homens que viviam na eternidade e impregnavam-se do divino. Certo dia, em meio a muitos outros peregrinos que rumavam em direção ao Buda agonizante, vinha também,
Kamala, que em tempos passados fora a mais bela de todas as cortesãs. Havia muito que renunciara àquele tipo de vida. Dera o seu parque de presente aos monges de Gotama e procurara agasalho na doutrina do Augusto. Fazia parte das amigas e benfeitoras dos peregrinos. Ao receber a notícia da morte iminente do Buda, vestira roupas simples e pusera-se a caminho, acompanhada do menino Siddhartha, seu filho. Com ele, chegara ao rio. A criança, cansada pela marcha, queria voltar para casa. Pedia comida, insistia em que repousassem. Teimava e choramingava. Kamala via-se forçada a parar frequentemente. O garoto estava acostumado a impor-lhe a sua vontade. Era preciso que ela lhe preparasse refeições, que o consolasse ou ralhasse com ele. O pequeno não compreendia por que a mãe o obrigara a empreender essa peregrinação laboriosa, melancólica, rumo a um lugar desconhecido, para terem com um homem estranho, que era um santo, e do qual se dizia que estava a ponto de morrer. Que então morresse de uma vez. Isso não tinha nenhuma importância para o menino. Os romeiros já se encontravam nas proximidades da balsa de Vasudeva, quando a criança, mais uma vez, conseguiu que a mãe interrompesse a jornada para descansarem. A própria Kamala também sentia-se fatigada. Enquanto o filhinho mastigava uma banana, a mulher acocorou-se no chão e, fechando os olhos, repousou um pouquinho. Mas, de repente, soltou um grito doloroso. O garoto, que a olhou assustado, notou que seu rosto estava pálido de terror. De sob o vestido de Kamala escapava uma pequena serpente preta que acabava de mordê-la. Imediatamente, ambos correram pela estrada, a fim de procurarem quem lhes acudisse. Acercaram-se da balsa, em cujas proximidades Kamala caiu ao solo, incapaz de prosseguir na caminhada. O menino pôs-se a chorar miseramente. Entre gritos, abraçava e beijava a mãe, que também pedia socorro a altos brados. Finalmente, o clamor chegou aos ouvidos de Vasudeva, que se achava perto do ancoradouro. Ele acorreu depressa, levantando a mulher, carregou-a até a balsa. O menino acompanhou-os e pouco depois todos alcançaram a choupana, onde Siddhartha, junto ao braseiro, estava ocupado em acender o lume. Ao erguer o rosto, deparou logo com o menino, que despertou nele reminiscências esquisitas, como que fazendo voltar um passado remoto. Em seguida, avistou Kamala. Reconheceu-a logo, ainda que ela tivesse desmaiado nos braços do balseiro. Nesse instante, percebeu que o garoto, cuja fisionomia evocara nele apenas recordações intensas, era seu próprio filho, e o coração começou a agitar-se no seu peito. Levaram a ferida, mas esta já se tornara enegrecida. O ventre de Kamala estava inchado. Deram-lhe uma poção que fez com que recuperasse os sentidos. Achava-se deitada na cama de Siddhartha, na cabana, e ele permanecia a seu lado,
inclinando-se para a mulher que fora o seu grande amor. Kamala tinha a impressão de que tudo aquilo era um sonho. Sorrindo, fitava o rosto do amigo e apenas lentamente dava-se conta da sua situação. Ao lembrar-se da mordida da serpente, chamou o menino. Ele está contigo, não te preocupes, acalmou-a Siddhartha. Kamala contemplou-o, começou a falar com a língua pesada pelo veneno. Envelheceste, meu caro, disse, ficaste grisalho, mas te pareces com o jovem Samana que certa vez entrou no meu jardim, vestindo apenas uma tanga em farrapo, com os pés cobertos de poeira. Hoje és muito mais semelhante a ele do que eras naquele dia em que abandonaste a mim e a Kamasvami. A semelhança está nos olhos, ó Siddhartha. Ai de mim, eu também envelheci, fiquei velha. Dize-me se conseguiste reconhecer-me. Siddhartha sorriu. Reconheci-te logo, minha querida Kamala. Ela apontou para o menino. Reconheceste a ele também? É teu filho. Sua vista turvou-se. Ela fechou os olhos. O menino chorava. Siddhartha sentou-se no colo. Siddhartha sentou-o no colo. Deixou que ele continuasse com as suas lamentações. Acariciou-lhe os cabelos e, enquanto mirava o rostinho infantil, veio-lhe à memória uma prece brahmane que ele mesmo aprendera outrora em tempos de criança. Cantarolando devagarzinho, pôs-se a recitá-la. As palavras emergiam como que vindas do passado e da infância. Pelo efeito da cantiga monótona, o garoto sossegou. Apenas dava de vez em quando um soluço. Finalmente adormeceu. Siddhartha deitou-o na cama de Vasudeva. O balseiro estava perto do braseiro, a cozinhar o arroz. Siddhartha lançou-lhe um olhar que o outro devolveu com um suave sorriso. Ela vai morrer, disse Siddhartha baixinho. Vasudeva fez que sim. O clarão do fogo iluminava-lhe a fisionomia bondosa. Mais uma vez, Kamala voltou ao estado de consciência. Seu rosto crispava-se de tanta dor. Os olhos de Siddhartha liam o sofrimento nas comissuras da boca e nas faces lívidas. Liam-no silenciosamente, participando dos tormentos. Kamala percebia-o e seus olhos procuravam os do homem. Fitando-o, disse então: agora noto que também os teus olhos mudaram, ficaram totalmente diferentes, e contudo reconheço que ainda és Siddhartha. Por quê? Tu és e não és Siddhartha. Ele conservou-se calado. Calmamente seus olhos miravam os de Kamala. Alcançaste a tua meta? Perguntou ela. Encontraste a paz? Ele lhe sorriu, pousando a mão na mão da amiga. Encontraste sim, vejo-o, disse ela. Eu também a acharei. Já achaste? Murmurou Siddhartha. Kamala cravou os olhos no seu rosto. Lembrou-se de que tencionara ir em romaria até onde estivesse Gotama, a fim de ver o rosto de um ser perfeito, de imbuir-se na sua paz. Em vez do Buda, descobrira Siddhartha
E nesse momento verificou que estava bem feito. E se tivesse chegado a ver aquele outro, não seria melhor. Queria dizê-lo ao amigo, mas a língua já não obedecia à sua vontade. Olhou-o em silêncio e Siddhartha observou que a vida nos olhos da amiga se apagava aos poucos. Quando o derradeiro espasmo os reanimara por um instante, para em seguida extingui-los definitivamente, quando as últimas convulsões haviam cessado de sacudir-lhe os membros, o dedo de Siddhartha fechou as pálpebras de Kamala. Por muito tempo quedou-se sentado junto ao leito, contemplando o rosto da defunta. Por muito tempo mirou-lhe a boca, essa boca envelhecida, fatigada, com os lábios encolhidos. Lembrou-se de que na primavera da sua vida comparara-a a um figo recém-cortado. Por muito tempo permaneceu ali, a decifrar o que lhe revelava o semblante lívido, com as rugas traçadas pelo esgotamento. Imbuía-se daquela visão, imaginava-se a si próprio a jazer assim, igualmente exangue, igualmente extinto, e ao mesmo tempo lhe voltavam à memória os dois rostos, o seu e o dela, ambos jovens, de lábios rubros, de olhos ardorosos. Inteiramente o penetrava a sensação do presente e da simultaneidade, a sensação da eternidade. Nessa hora, Siddhartha percebeu claramente, com maior nitidez do que nunca, que toda a vida é indestrutível e cada instante eterno. Quando se levantou, encontrou o arroz que Vasudeva preparara para ele. Mas Siddhartha não comeu nada. No estábulo onde guardavam a cabra, os dois anciãos estenderam palha e Vasudeva recolheu-se. Siddhartha, porém, saiu. Passou a noite em frente da choupana, a escutar os murmúrios do rio, envolto pelo passado, e todas as fases da sua vida rodeavam-no, desfilavam conjuntamente diante dele. Apenas se erguia de vez em quando, a fim de aproximar-se da porta da cabana para ver se o menino continuava dormindo. De madrugada, ainda antes do nascer do sol, Vasudeva saiu do estábulo, acercou-se do companheiro. Não precaste o olho, disse. Não, Vasudeva, fiquei aqui a escutar a voz do rio. Ele me contou muita coisa, incutiu-me uma ideia saudável, a ideia da unidade. Ocorreu-te uma desgraça, mas vejo, ó Siddhartha, que nenhuma tristeza entrou no teu coração. Não, meu caro, porque deveria eu estar triste? Eu, que já andava rico e feliz, agora me tornei mais rico, mais feliz ainda. Meu filho me foi dado de presente. Teu filho seja bem-vindo, da minha parte também. Mas, Siddhartha, temos que trabalhar, vamos, há muito que fazer. Kamala morreu no mesmo leito onde outrora morreu minha mulher. E na mesma colina onde incinerei o seu corpo, construiremos a fogueira para Kamala. Enquanto o garoto prosseguia dormindo, ambos empilharam as achas da fogueira. Ah, que capítulo triste, né? Nesse final. Mas assim é a vida. Bom, passamos do nosso horário costumeiro, não é? Mas eu não podia interromper assim, né? No finalzinho do capítulo, não é mesmo? Tá bom?
Então não vou me alongar mais uma vez. Sempre que eu alongo o capítulo, eu acabo não me alongando nas despedidas, né? Então até amanhã. Muito obrigado pela companhia, que é sempre tão prazerosa para mim. Um abraço a todos vocês e até amanhã.